Olá a todos, nesta videoaula vamos falar um pouquinho sobre conjuntos numéricos. A ideia de conjunto é a ideia de coleção. E quando fazemos coleção de algo, é porque esses objetos têm algumas características que permitem agrupá-los numa única coleção. Com o conjunto dos números também ocorre coisa semelhante. Os números são agrupados em conjuntos de acordo com as suas propriedades e operações que podemos realizar nesses conjuntos. Nós vamos iniciar com o conjunto dos números naturais, que nós denotamos pela letra N, e é formado pelos números 0, 1, 2 e assim por diante. É chamado de conjunto dos números naturais, pois é o tipo de números que nós usamos no nosso dia a dia, na contagem. E neste conjunto nós temos duas operações fechadas. A operação de adição e a operação de multiplicação. O que nós queremos dizer com operação fechada? Quer dizer que quando nós pegamos quaisquer dois elementos do conjunto, por exemplo, 3 mais 4, o resultado continua sendo um elemento do próprio conjunto. Não importa quais dois elementos que eu pegar dos números naturais, quando eu fizer a soma, continua resultando num número natural. O mesmo ocorre com a multiplicação. Por exemplo, 3 vezes 2 igual a 6. Multiplicando qualquer número natural, continua sendo um número natural. Um exemplo de operação que não é fechada no conjunto dos números naturais é a subtração. Quando nós fazemos a subtração, por exemplo, de 4 menos 2, cujo resultado é 2, este elemento pertence ao conjunto dos números naturais, tudo bem, mas quando tentamos fazer 2 menos 4, o resultado desta operação é um elemento que não pertence ao conjunto dos números naturais. E para poder representar os elementos resultantes deste tipo de operação, é que nós introduzimos o conjunto dos números inteiros, denotado por Z, e que é formado pelos números negativos, menos 2, menos 1, 0, e pelos positivos, 1, 2, 3 e assim por diante. Observe que dentro do conjunto dos números inteiros, nós temos o conjunto dos números naturais, ou seja, o conjunto dos números naturais é um subconjunto dos inteiros. E agora, aqui nós teremos tanto a operação de adição como multiplicação e subtração sendo operações fechadas dentro deste conjunto. Na realidade, a subtração pode ser vista como um caso particular da adição, em que nós somamos o número com o oposto deste número que nós estamos subtraindo. Então, 4 menos 2 é equivalente a fazer 4 mais menos 2, cujo resultado será 2. Dentro do conjunto dos números inteiros, nós temos uma operação que não é fechada, que é o caso da divisão. A divisão de dois números inteiros nem sempre vai nos fornecer um número inteiro. Por exemplo, eu posso fazer 4 dividido por 2, cujo resultado é 2, um número inteiro, sem problema. Mas quando eu tento fazer 2 dividido por 4, o resultado desta operação é um número que não pertence ao conjunto dos números inteiros. E para representar os números resultantes deste tipo de operação,
nós introduzimos um novo conjunto, que é chamado conjunto dos números racionais, denotado pela letra Q, de quociente, e que é o conjunto formado por todos os números da forma P sobre Q, com P e Q pertencente aos números inteiros e Q diferente de zero, visto que não podemos fazer divisão por zero. Como exemplo, nós temos 3 dividido por 2, cujo resultado é 1,5. Um outro exemplo, 1 dividido por 3, cujo resultado é 0,333 e assim por diante. Neste conjunto dos números racionais, nós temos que todos os seus elementos ou são representados por uma forma decimal finita, como o exemplo de 1,5, ou na forma decimal de uma dízima periódica, que é o caso de 1/3. Mas existem números que têm a seguinte forma: 0,1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1 e assim por diante. A cada zero aumenta a quantidade de uns. Este número, a sua forma fracionária não é finita, como também não é uma dízima periódica. Então, os números que têm essa forma são chamados de números irracionais. Um outro exemplo clássico de número irracional é a raiz de 2, dado por 1,41, 42, assim por diante. E quando nós fazemos a união desses números irracionais com os números racionais, nós obtemos os números reais, que são denotados pela letra R, conjunto dos números reais, e será nesse conjunto o objeto dos nossos estudos. Numa próxima aula, nós iremos falar sobre algumas propriedades dessas operações no conjunto dos números reais, principalmente no que se refere a regras de sinais, quando operamos com números negativos e positivos, e operações de soma e subtração com frações, que são os números racionais. Então, convido vocês a fazerem os exercícios dessa videoaula e até uma próxima.